A história de Elias, eu creio que todos conhecem. Elias foi um homem que teve uma vida diante do altar de Deus. Nós estamos hoje na campanha Minha Vida Diante do Altar. Aqui fala 19:4 de Reis, primeiro Reis. E ele aqui é Elias. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio-se, assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque é muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Levanta a mão para o alto, diga assim: meu Deus, bem forte, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu estou aqui para receber a sua palavra. Amém? Pode se sentar agora no nome de Jesus Cristo e adore ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora para a palavra de Deus. Nós já fizemos a leitura na palavra de Deus. Amém? Os irmãos, prestem bastante atenção para Deus poder estar abençoando, estar entregando a vitória, o milagre, o grande livramento na nossa vida. Como eu disse para todos os queridos irmãos, que Elias foi um homem que procurou ter uma vida reta diante de Deus. A gente vê muitas pessoas que procurou ter uma vida diante do altar de Deus, como Isaac, que colocou o seu filho que ele tanto amava a pedido de Deus em cima do altar, como sacrifício. Só que Deus não aceitou o sacrifício, pediu para ver até onde iria a fé de Abraão. E Abraão teve uma fé muito longa, prolongada. A fé dele era tremenda. Não era qualquer lutinha que parava Abraão, porque é por isso que ele é chamado nosso pai na fé, porque a fé dele era uma fé tremenda. E Elias também é conhecido como um dos profetas maiores, não porque ele era maior de ministério, podemos dizer, igual o pastor Urbano é um profeta, um pastor maior, Outros pastores dirigem a igreja 3 meses, uns dirigem 5 anos. Então tem uns que maior em tempo de ministério, não é porque é maior em poder. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Uns é menor porque escreveu menos livros, outros é maior porque escreveu muitos livros, igual Paulo escreveu muitas cartas, Tem Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Efésios e demais cartas, mensagens que o apóstolo Paulo escreveu. Então o que a gente chama de maior não é em poder. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aqui Elias, irmãos, vou estar resumindo até onde chegou esse caos aqui de Elias, até desejar a morte, pedir a Deus o ânimo à morte. Que Elias foi um profeta, irmãos, que ele falava a verdade, queria andar diante do altar de Deus. Elias era um profeta que ele não media a palavra, ele preferia ofender o coração do homem do que ofender o coração de Deus. Elias era um tipo de profeta que ele preferia talvez dizer não para o seu melhor amigo do que dizer sim para o amigo, sabendo que Deus está dizendo não. Então Elias era um tipo de profeta que ele entregava o recado. Era igual Isaías. Isaías chegou até o rei Ezequiel, apontou o dedo e disse: assim diz o Senhor Deus, tu morrerás e não viverás. Tem pessoas que levam pela emoção. Na época de Eliseu falou para um rei, o mensageiro mandou até ir, o mensageiro até o profeta Eliseu. Eliseu falou: é da cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. O mensageiro, com emoção, chegou e disse: olha, o profeta disse que tu não morrerás.
O homem ficou com medo, deitou sobre a cama e ali sentiu tipo como uma febre forte, uma suadeira, e morreu. Então Elias era um profeta, era assim, Deus falou que era assim, tinha que ser assim, e era assim. E Elias profetizou, todo mundo conhece a história, a mensagem aqui, que Elias, ele entregou um recado para esse rei chamado Acabe, que Deus iria cerrar o céu, né? A igreja católica, né, eles clamam muito a Pedro: São Pedro, manda chuva. E Elias não, Elias orava ao Deus do céu e Deus cerrava para não chover. Se ele orasse ao Deus do céu, Deus abria as janelas do céu. É até bíblico, né? Lá em 2 Crônicas 7:13: se eu cerrar o céu e não fizer que chova, Deus que cerra o céu, sem comentário, né? Nós oramos ele. Então Elias falou para Acabe que não iria chover. Todo mundo conhece a história, que Elias foi afrontado por Acabe. Acabe ficou triste com Elias, com o recado de Deus que Elias deu, e ficou indeciso, como fosse muitas pessoas que gostam de talvez revelação boa. Tem pessoas, olha, quando se trata de um recado, Deus vai te abençoar. Quando se trata, olha, Deus vai te dar uma casa. Quando se trata, olha, Deus vai te dar um carro. A pessoa fala, é comigo. A pessoa fala, aquele pastor é bom, aquele profeta é bom, aquele obreiro é bom, aquele mensageiro é bom. Mas quando o homem e a mulher, o pregador, a pregadora, o obreiro, a obreira, sobe no altar para falar aquilo que Deus quer, para colocar a vida no altar, muitas vezes fala, olha, o irmão Edésio, o pastor Urbano, a pregadora tal, estava jogando indireta comigo, talvez algo que Deus cobrou. Então o profeta Elias, ele passou aquele recado e Acabe ficou furioso. Acabe estava em dois pensamentos. Acabe consultava a Deus, acreditava nas palavras boas, nas mensagens boas que agradavam o seu coração, mas quando tinha uma palavra que talvez Deus queria que Acabe colocasse a vida no altar, Acabe se enfurecia, ficava bravo. Tem pessoas que até consideram, eu gosto do irmão fulano, mas em certo sentido que talvez alegre o coração dele, mas quando Deus cobra, acha ruim. E Acabe, ele ficou em dois pensamentos, irmãos. Ele ficou seguindo a Deus e seguindo a Baal. E Elias falou, até quando, Acabe? Você vai ficar em dois pensamentos. Se é Deus, segue ele. Se é Baal, segue Baal. Em outras palavras, se é para seguir Deus, vamos seguir bonitinho. Faça bonitinho, respeita a Deus, honra a Deus. Não fica se curvando aos prazeres do mundo. Da mesma forma dentro da igreja, se nós queremos seguir Jesus, vamos seguir Jesus lindo, bonito, irmãos, porque o nosso Jesus é lindo e maravilhoso. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então Acabe, irmãos, enfureceu. E Elias falou, então faça pelo seguinte. Todo mundo conhece a história, que Elias pediu a Acabe, né, para pegar ali os bezerros, pegar 2 bezerros e colocar para decidir, então, já que a idolatria estava tão grande, e levar para o monte. O Deus principal iria mandar fogo. Todo mundo conhece a história, que Acabe, ali os profetas de Baal invocou a Baal, Baal não respondeu. O horário foi passando, eles cortavam, talhavam o corpo e Baal não respondia. Clamava a Baal, Baal não tinha resposta. É igual clamar pela imagem, a imagem não tem resposta, né? A imagem de barro, seja de qual? De Pedro, de Nossa Senhora, que os outros chamam de Nossa Senhora, de Maria, não tem espírito dentro dela. Está lá em Salmo 115, né? Tem boca, mas não fala, né? Tem ouvido, mas não ouve. E clamava Baal, Baal não respondia, porque era uma idolatria. E Elias mandou cerrar tudo. Para tudo agora é chegada a minha vez. Elias foi lá, consertou o altar dele, que estava desconcertado, quebrado. Reparou o altar dele, eu creio que tirou talvez alguma coisa que estava lá dentro, que atrapalhava Deus operar. E ele clamou a Deus ali com seu bezerro, com seu animal ali, para Deus mandar fogo. Mandou até jogar água em redor do altar, no rego do altar. Não era um altar desse aqui não, era um altar para apresentar sacrifício. Era um altar que a pessoa tirava para colocar algo precioso, talvez como o Abel, né? Quando ele pegava ali dos seus melhores mantimentos, seu melhor ovelha, apresentava assim a Deus, Deus recebia, tirava, colocava Deus em primeiro lugar. Então o altar é para colocar Deus em primeiro lugar. Não tem como dizer eu tenho a minha vida no altar, se talvez eu amo algo que talvez Deus está dizendo larga, e eu estou amando mais do que a Deus. Então a Bíblia diz que Elias clamou a Deus, consertou o altar e clamou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mostra que o Senhor é Deus no céu, manda fogo agora. E Deus mandou fogo e consumiu todo, irmãos. E o povo gritava, só o Senhor é Deus. Quer dizer, o Deus que existe é o Deus de Elias, é o Deus forte.
Aí, para resumir a mensagem, Jezabel desce do monte. Aliás, Elias estava no monte. Jezabel recebe Acabe quando Acabe desce do monte. E Acabe conta toda a história para Jezabel, a sua esposa. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Elias clamou ao Deus do céu e Deus mandou fogo e consumiu todos os nossos profetas. Era 450 profetas de Baal que foram mortos aquele dia. Era 450 profetas, em outras palavras, mentirosos, que não tinha a vida diante do altar, que adorava a Baal, que foram exterminados pelo fogo de Deus que Deus mandou. E a Bíblia diz, irmãos, conta a palavra de Deus aqui, que a hora que Jezabel fica sabendo, ela enfureceu, ela desejou tirar a vida do profeta Elias. O desejo dela é que a espada cortasse o pescoço dele, e chegou o recado até Elias: olha, Elias, Jezabel está furiosa, quer encontrar você, quer arrancar a sua cabeça. E Elias, irmão, sentiu ali tipo um pânico, uma tristeza no coração. Talvez pessoas que estão aqui estão sendo perseguidos. Olha, irmão Edésio, eu estou sendo perseguido, há uma tristeza no meu coração. Olha, irmão Edésio, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, estou seguindo a Deus, mas tem algo que está entristecendo o meu coração, uma perseguição talvez dentro do meu lar, uma perseguição talvez até dentro da igreja, e o meu coração está triste. Elias se encontrou com o coração triste quando ele ficou sabendo que ele fazendo bem para o povo era como se estivesse fazendo mal, e agora Jezabel procurava tirar a sua vida, procurava tirar, aleluia, a sua cabeça do pescoço. A palavra de Deus conta que Elias, irmão, saiu, aleluia, fugindo da presença de Jezabel, e a Bíblia diz que no caminho que Elias entrou foi pelo um deserto, irmão. Todo mundo sabe que deserto não tem nada, e além de tudo, Elias andava com um moço que seguia ele, que talvez seria um novo profeta no lugar de Elias. E a Bíblia diz que quando Elias vai para o deserto, Elias manda o moço: olha, moço, eu vou só. Em outras palavras, fica aqui, não precisa me seguir, não precisa passar a tribulação que eu vou passar. Aleluia. Talvez tem pessoas aqui nessa noite também, que talvez se sente aqui no meio de muitas multidão grande, talvez dentro da sua casa, multidão grande talvez, aleluia, dentro do seu trabalho, mas você se encontra talvez sentindo como se estivesse só, como ninguém tivesse do seu lado, sentindo como ninguém tivesse um ombro amigo para encostar, aleluia, você a sua cabeça e a pessoa poder te entender. Elias se encontrava sobre o deserto, o moço que andava com ele, que era amigo dele, que comunicava com ele, Elias deixou para trás e agora estava sozinho, quando de repente a Bíblia diz que Elias desejou a morte. Elias começou, aleluia, que Deus colocasse um ponto final, aleluia. Quantas as pessoas têm desejado: olha, se eu morresse hoje seria melhor, olha, se Deus me encolhesse hoje seria melhor. Não tem luta, irmãos e irmãs, que aleluia, que nós vamos passar, que nós não podemos suportar, se nós estamos com a vida diante do altar de Deus. Se nós estamos com a vida diante do altar de Deus, pode aguardar o trabalhar do Senhor Deus dos exércitos. Elias queria acabar, olha, morrer. Deitou, dormiu, Deus mandou o anjo. O anjo chegou, bateu em Elias: Elias, acorda, desperta, Elias, come. Elias comeu, irmãos. O anjo deixou ali um pão feito na brasa, uma água numa botija. Elias comeu e bebeu, e deitou de novo e dormiu. Pela segunda vez o anjo desceu. O anjo de Deus insiste, irmãos. O Espírito Santo insiste conosco. A não ser que a pessoa não quer Deus. Se a pessoa, olha, eu trato as coisas de Deus como se fosse uma coisa qualquer, eu trato o nome de Deus como se fosse um nome qualquer, eu trato a minha Bíblia Sagrada como se fosse algo qualquer, aí sim vai passar luta no meio do deserto, vai perecer. Perece, irmãos. Quantas as pessoas perecendo no meio do deserto porque não quer ouvir a voz de Deus. O anjo insistiu, irmãos.
Pessoas que talvez estão aqui, olha, são fiel a Deus, estão com a vida no altar, está passando a maior luta, mas tem uma coisa: o Espírito Santo de Deus está intercedendo por vocês. Está lá em Romanos 8, 23 adiante. Porque a qual o Espírito Santo de Deus, segundo Deus, intercede por nós na nossa fraqueza, porque não sabemos como pedir. Então ele vai intercedendo, levando a oração até Deus. Em Romanos 8, 31 até 34, lá fala também: a qual Jesus, que foi morto e reviveu, está também à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e intercedendo por nós. Nós não vamos morrer no meio do deserto, não, irmãos. Pessoas que talvez estão passando a maior luta, a maior dificuldade, se a sua vida está diante do altar de Deus, saiba que o altar é de Deus e que Deus está do seu lado aí para te fortalecer. Saiba que o Espírito Santo de Deus está aí do seu lado para te sustentar. O Espírito Santo de Deus, aleluia, está aí do seu lado para envergonhar os inimigos que têm lutado, que têm até planejado. Olha, está vendo aquela mulher, ela vai desanimar. Está vendo aquele homem, ele vai desanimar. Eu creio, aleluia, que Satanás se alegrava com o desejo de Elias, desejando a morte. Seria um ponto final no ministério de Elias, mas Deus estava entrando ali, o anjo de Deus estava descendo, dizendo pela segunda vez: Elias, desperta, acorda, come e bebe, porque é muito comprido o seu caminho. Em outras palavras, você não vai perecer, o escape está para você. Elias comeu, bebeu, irmãos, e obedeceu, né? Claro, caminhou. Foi andando, e ele foi para Horebe, que é conhecido o monte de Deus. O monte de Deus. Deus deu um grande milagre na vida dele, irmãos. Lá no Horebe, Deus falou com Elias de uma maneira muito grande. Elias entrou numa caverna, e a palavra de Deus fala que Deus, ele falou com Elias: o que faz aí, Elias? Sai da caverna. Elias saiu, irmãos, obedeceu a voz de Deus, e Deus fez uma promessa para Elias, de levar Elias para o céu em um redemoinho, numa carruagem de fogo. E essa promessa foi concretizada. Deus levou Elias para o céu em uma carruagem de fogo, em um redemoinho. Amém, irmãos? Então a promessa de Deus está de pé diante da nossa vida. Passe a luta que você passar, lembra, se você é fiel a Deus, se você tem orado, tem honrado o santo nome de Jesus Cristo, Deus está do seu lado. Amém? Palmas aí para Jesus. Deus exaltou a vida de Elias.